Olá a todos, nossos queridos telespectadores. Meu nome é Yulia Horva. É domingo e isso significa que o resumo semanal da UATV está no ar agora. Hoje vamos abordar os principais temas da semana, o que está acontecendo na Ucrânia e, mais importante ainda, como isso vai afetar os Estados Unidos e você pessoalmente. Então, hoje no episódio, a Ucrânia fechou uma plataforma de produção de petróleo russa pela primeira vez e continua mirando nos petroleiros da frota fantasma da Rússia. Situação na linha de frente. O presidente Volodymyr Zelensky chegou a Kupiansk em meio a rumores russos sobre sua captura. A Rússia está realizando um ataque aéreo maciço contra a Ucrânia enquanto Donald Trump pressiona por um acordo de paz. Vamos falar sobre tudo isso em instantes. Por enquanto, siga a gente, deixe seu like e prepare-se para um programa cheio de conteúdo. Vamos começar! O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu com a equipe de negociação dos Estados Unidos. As conversas se concentraram em garantias de segurança robustas para garantir que a invasão russa nunca mais aconteça. Ao mesmo tempo, negociações que estavam previstas para acontecer em Paris não ocorreram. A reunião, marcada para sábado, foi cancelada em cima da hora. Segundo o Wall Street Journal, o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, está liderando a delegação dos Estados Unidos em Berlim. Fontes citadas pelo jornal dizem que a possível reunião é crucial e a Casa Branca está pressionando por um acordo para encerrar a guerra com a Rússia até o final do ano. Mas as partes ainda não estão prontas para assinar um acordo, pois questões-chave permanecem sem solução. Uma delas é o futuro do Donbass. Os Estados Unidos propuseram a criação de uma zona desmilitarizada altamente avançada ao longo de toda a linha de frente, incluindo a região de Donetsk, semelhante à que existe entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Segundo o plano de Washington, ambos os lados retirariam suas tropas. Moscou insiste que apenas a Ucrânia deve se retirar da região de Donetsk. A Rússia também se recusa a abrir mão de outros territórios ocupados. Como explicou Mikhail Podolyak, assessor do gabinete presidencial da Ucrânia, Moscou mantém essas áreas porque suas forças estão realizando uma ação representativa ali, destruindo a identidade ucraniana, deportando pessoas e matando civis. Ele diz que a Rússia teme que o mundo veja esses crimes após uma retirada, como aconteceu em Bucha e Irpin. Além disso, a Rússia também se opõe a qualquer garantia de segurança para a Ucrânia. Quaisquer garantias de segurança serão completamente negadas pela Federação Russa. Para eles, deixe-me repetir, para eles, o que querem aqui é, e me desculpe pela expressão, uma casa aberta, um lugar por onde possam circular, onde possam periodicamente realizar provocações contra a Europa, contra o continente como um todo. O que eles querem aqui é uma zona sem controle, uma área cinzenta, como eles veem, onde podem cometer crimes com impunidade. Assassinatos, massacres de civis, deportações e por aí vai. Ao mesmo tempo, a Axios informa que o governo Trump está pronto para oferecer à Ucrânia garantias de segurança juridicamente vinculativas com base no artigo 5 da OTAN. O acordo precisaria de aprovação do Congresso dos Estados Unidos. Segundo a proposta, a Ucrânia manteria o controle de 80% do seu território e receberia um grande pacote de ajuda. Um dia antes, o presidente Donald Trump confirmou que estava disposto a apoiar garantias de segurança para a Ucrânia, como parte de um possível acordo de paz. Nós ajudaríamos com a segurança, porque, na minha opinião, é um fator necessário para que isso aconteça. Achei que estávamos muito perto de um acordo com a Rússia. A questão das garantias de segurança para a Ucrânia está ligada a mudanças mais amplas na política dos Estados Unidos em relação à OTAN e à Europa. Sinais vindos de Washington sugerem que a unidade ocidental de longa data está enfraquecendo. De acordo com a Político, a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos reflete uma abordagem America First, focada nos interesses dos Estados Unidos em vez de defender a democracia, e critica abertamente os aliados europeus, uma visão que o presidente Donald Trump repetiu recentemente em uma entrevista. Eles não estão fazendo um bom trabalho, a Europa. Não estão fazendo um bom trabalho de várias maneiras. Eles não estão fazendo um bom trabalho. Isso. Eles falam demais. E não estão produzindo. Estamos falando sobre a Ucrânia. Eles falam, mas não produzem. E a guerra continua sem parar. Já faz 4 anos que isso está acontecendo.
muito antes de eu chegar aqui. Ao mesmo tempo, o debate sobre o futuro da OTAN entre os Estados Unidos está se intensificando. Alguns republicanos estão questionando o valor da aliança. E o congressista Thomas Massie apresentou um projeto de lei pedindo que os Estados Unidos saiam da OTAN, chamando-a de relíquia da Guerra Fria. Especialistas alertam que uma retirada dos Estados Unidos da OTAN poderia ter consequências desastrosas para o mundo. Eles também dizem que os Estados Unidos não devem subestimar a Europa, que continua sendo um aliado extremamente valioso para Washington. Se os Estados Unidos da América se retirarem da OTAN, isso será sem dúvida o acontecimento mais catastrófico e impactante no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, e certamente vai desestabilizar profundamente e desestruturar completamente toda a infraestrutura de segurança que foi construída até agora. Então é um problema muito, muito sério. A nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, que foi publicada há poucos dias, deve servir como um alerta final para os países de toda a Europa. Então, a questão é: se a partir disso os Estados Unidos saírem da OTAN, a Europa consegue sobreviver? Bem, vamos dar uma olhada nos números. A Europa tem um PIB quase 11 vezes maior que o da Rússia. Tem uma população 4 vezes maior que a da Rússia e uma base industrial muito mais ampla e desenvolvida. E a Europa tem aumentado sua produção de armamentos nos últimos anos. E está fazendo muito mais para apoiar a Ucrânia agora do que fazia no início da guerra. Você apoia a saída dos Estados Unidos da OTAN ou acha que Washington deve permanecer na aliança? O que isso deve significar para a segurança global? Compartilhe sua opinião e deixe seus comentários abaixo do nosso vídeo. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pede um cessar-fogo, a Rússia continua seus ataques massivos contra a Ucrânia. Ao longo desta semana, as forças russas lançaram mais de 1.500 drones de ataque, quase 900 bombas aéreas guiadas e 46 mísseis de vários tipos. Foi o que disse o presidente Volodymyr Zelensky. Na noite de sexta para sábado, a Rússia atacou a Ucrânia com mais de 450 drones e 30 mísseis, segundo a Força Aérea Ucraniana. Odessa foi a cidade mais atingida. Civis ficaram feridos e partes da cidade ficaram sem eletricidade e água. Explosões foram registradas por toda a cidade. Moradores locais compartilharam vídeos perturbadores nas redes sociais, mostrando explosões poderosas em Odessa. Vamos dar uma olhada em como foi aquela noite? O ataque a Odessa começou na sexta-feira, 12 de dezembro. As forças russas atingiram primeiro um navio civil com bandeira turca, provocando um incêndio a bordo. Mas o próximo ataque foi especialmente cínico. A Rússia atacou o porto novamente, danificando equipamentos de resgate enquanto os bombeiros apagavam o incêndio do primeiro ataque. Vale ressaltar que a Rússia tem sistematicamente como alvo a infraestrutura portuária, usada para a exportação de alimentos e cargas globais. Um vídeo de um drone Shahed em voo confirma que o ataque à infraestrutura civil foi deliberado. Mamãe? Para onde você foi? Dessa forma. Explodiu. O navio explodiu. Mas o ataque mais chocante ocorreu na cidade de Shostka, na região de Sumy, na Ucrânia, na sexta-feira, 12 de dezembro. Drones russos atingiram uma escola esportiva, onde havia crianças. Estávamos treinando em ambiente fechado. Um lembrete contundente de que a Rússia está disposta a atacar até mesmo os ucranianos mais jovens. Felizmente, ninguém morreu ou ficou ferido. De acordo com Oleg Grigorov, chefe da administração regional de Sumy, o ataque foi deliberado, com 2 drones de ataque mirando a infraestrutura civil. Além dos ataques aéreos massivos, a Rússia também está planejando ataques terroristas.
Na quinta-feira, 11 de dezembro, 2 explosões ocorreram em Kiev, realizadas por agentes do Kremlin. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas. Os planos da Rússia vão além da Ucrânia. De acordo com o Financial Times, agências de inteligência europeias descobriram um plano de sabotadores russos envolvendo ataques a fábricas com destino aos Estados Unidos. As consequências poderiam ter sido comparáveis aos ataques de 11 de setembro de 2001, potencialmente causando explosões em grande escala e muitas vítimas. Eu acrescentaria que a Rússia já está mirando infraestrutura crítica nos Estados Unidos. Como observou o jornalista Michael Wise nas redes sociais, as autoridades dos Estados Unidos oficialmente tornaram públicas as acusações contra hackers russos do GRU que atacaram um aeroporto regional no Missouri, instalações de água potável e armazenamento de água no Texas, Pensilvânia e Indiana, além de uma fábrica de processamento de carne na Califórnia. E o que você acha? A Rússia poderia realizar um ataque terrorista nos Estados Unidos? Quão real é essa ameaça? Compartilhe sua opinião e deixe seus comentários abaixo do vídeo. O exército russo está aterrorizando os civis da Ucrânia porque não pode apontar para um sucesso militar real. Como disse o comandante-chefe ucraniano Alexander Syrskyi, as forças ucranianas continuam segurando o avanço russo perto de Pokrovsk e Mirnograd, apesar da intensa pressão das tropas russas. Mais detalhes sobre a situação e a linha de frente seguem em nosso relatório. As forças ucranianas hastearam a bandeira da Ucrânia no centro de Pokrovsk. O vídeo foi postado nas redes sociais pela Força Tarefa de Operações Leste. Os militares disseram que o mundo precisa ver que, apesar das mentiras do Kremlin sobre a captura da cidade, a Ucrânia está lutando, continuará lutando e não entregará sua terra aos ocupantes. As forças russas também não conseguiram obter sucesso na região de Kharkiv. As forças de defesa da Ucrânia realizaram um contra-ataque bem-sucedido e cercaram as tropas russas em Kupiansk. Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin havia declarado publicamente a cidade como capturada. No entanto, os soldados russos que entraram em Kupiansk agora estão cercados e as operações de varredura continuam. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também visitou a cidade. Ele gravou um vídeo próximo à placa de entrada e tiros podiam ser ouvidos ao fundo enquanto ele falava. Kupiansk-Levo-Berezhny e Kupiansk-Vuzlovoy estão sob total controle das forças de defesa e, como resultado, os inúmeros ataques do inimigo não trouxeram nenhum sucesso para eles. Graças às forças de defesa, a situação melhorou tanto, a um ponto tão significativo, que hoje você viu o próprio presidente da Ucrânia que gravou um pronunciamento especial diretamente da cidade de Kupiansk. E parabenizou pessoalmente aqueles que têm os trabalhos mais difíceis e desafiadores nas forças de defesa. Forças especiais da Inteligência de Defesa da Ucrânia divulgaram imagens exclusivas de operações de assalto no setor de Pokrovsk. O vídeo mostra combates na linha de frente invadindo um prédio ocupado por forças russas, limpando trincheiras, derrubando um drone inimigo, ataques precisos de drone FPV e socorro médico prestado a um soldado ferido. As portas estão se abrindo. Vamos entrar voando. As forças russas não vão conseguir se esconder nem mesmo nas áreas mais recuadas. Nessa semana, combatentes da principal unidade especial da Inteligência de Defesa da Ucrânia atingiram e inutilizaram equipamentos russos na Crimeia temporariamente ocupada. Uma aeronave de transporte russa, modelo 26, foi atingida e destruída pouco antes da decolagem, enquanto a tripulação ainda estava dentro da aeronave e não em um abrigo. Além disso, combatentes ucranianos derrubaram 2 sistemas de radar russos de alto valor. Nesta semana, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia também destruíram 3 sistemas de defesa aérea russos. Entre eles estavam 2 sistemas de mísseis terra-ar Tornum e o mais novo sistema de defesa aérea russo Buk-3. Os militares enfatizaram que destruir sistemas de defesa aérea inimigos é de importância crítica, já que a Rússia enfrenta uma séria escassez na produção desses caros sistemas de mísseis terra-ar. A intensidade dos combates continua alta e em algumas áreas da linha de frente, as forças russas conseguiram avanços táticos. No entanto, 2025 já está chegando ao fim e as tropas russas ainda não conseguiram alcançar nenhum dos objetivos declarados. Pokrovsk não foi capturada e a grande ofensiva de verão fracassou completamente. Quanto à intensidade dos combates, é verdade que hoje podemos dizer que a intensidade das batalhas não está diminuindo.
Por vezes, o número de confrontos aumenta até mesmo, e é óbvio que os objetivos estratégicos que os russos definiram para si próprios para o outono e o início deste inverno, ou seja, o inverno da temporada de 2025 a 2026, também estão a falhar neste momento. E estamos falando especificamente de Pokrovsk. Estamos também falando sobre a direção de Lainan. As sanções contra a Rússia continuam a se intensificar. As medidas dos Estados Unidos e da União Europeia reduziram drasticamente a atividade da frota paralela russa. Em novembro, as exportações de petróleo russas caíram para 14 milhões de toneladas e o número de petroleiros caiu para 123, de acordo com o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. A revista The Atlantic relata que o governo Trump permitiu o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia para atacar a infraestrutura petrolífera em solo russo. Em Washington, ataques à frota paralela são vistos como uma forma de pressionar o Kremlin e elevá-lo a negociações. A Ucrânia está usando ativamente a permissão dos Estados Unidos. Nesta semana, drones navais Sea Baby atingiram o petroleiro Dushan da frota paralela russa no Mar Negro, causando danos críticos e tirando a embarcação de operação. Explosões foram registradas próximas à popa. Além disso, nesta semana, a Ucrânia interrompeu pela primeira vez as operações em uma plataforma de petróleo russa no Mar Cáspio. Drones atingiram as instalações 2 vezes, danificando equipamentos essenciais. A Rússia vai precisar de tempo para restabelecer a produção. Os drones ucranianos também não pouparam a indústria petrolífera da Rússia. No final da semana, a refinaria de petróleo de Saratov e a refinaria Slasneft Yanos, na região de Yaroslavl, na Rússia, estavam em chamas. Esta última é uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, processando até 15 milhões de toneladas de petróleo e condensado por ano. Explosões também foram registradas em plantas industriais nas regiões de Smolensk, Novgorod, Tyumen e Orenburg, na Rússia. Russos compartilharam amplamente vídeos de explosões e incêndios nas mídias locais. Vamos dar uma olhada. Na verdade, os próprios russos estão fazendo um bom trabalho em se autodestruir. Parte de Belgorod ficou às escuras depois que uma bomba aérea russa caiu sobre uma subestação de energia. O Moscow Times relata que os moradores ouviram o som de um avião voando em direção à fronteira e, após a explosão, viram uma cratera perto da subestação. Segundo estimativas, essa já é pelo menos a 133ª bomba aérea lançada por caças russos em território controlado pela Rússia na fronteira, desde o início deste ano. Então, estamos discutindo os pontos-chave do acordo de paz com Peter Dickinson, editor do blog Ukraine Alert no Eurasia Center do Atlantic Council. Olá! Oi! Então, as conversas entre ucranianos e americanas estão em grande parte focadas em garantias de segurança para a Ucrânia, pelo menos por enquanto. Na sua perspectiva, quais elementos poderiam realisticamente formar a estrutura de segurança mais confiável para a Ucrânia? Bem, é claro que a questão central de qualquer garantia de segurança é a capacidade de evitar uma renovação da agressão russa. Então, isso realmente significa o Ocidente, ou os Estados Unidos especificamente, estarão preparados para tomar uma ação militar em defesa da Ucrânia? Francamente, eu acho que no momento isso parece muito improvável. O que temos ouvindo do lado ucraniano, e de acordo com alguns relatos, é que os americanos agora estão considerando algum tipo de, por assim dizer, garantias ao estilo da OTAN. Essencialmente um formato de garantias de segurança que é semelhante à adesão à OTAN, mas sem a adesão à OTAN. Então, isso significaria que qualquer ataque à Ucrânia sinalizaria automaticamente uma resposta americana ou ocidental, militarmente. Agora, é claro, isso é bastante ambicioso. E uma declaração bastante alta. Precisamos analisar com muito cuidado os detalhes. Acho que um dos detalhes principais é que qualquer forma de garantia de segurança seja ratificada pelo Congresso americano. Ou seja, que isso se torne lei americana e que os Estados Unidos fiquem obrigados. Não é simplesmente um compromisso de qualquer político individual.
ou, neste caso, do próprio presidente Trump. Então, há muitos detalhes a serem resolvidos aqui. O fato disso estar sendo discutido, claro, é algo positivo, mas ainda há muito a ser explorado e confirmado. E para você, quão realista é garantir garantias de segurança no Congresso neste momento? Tenho que ser honesto, sou cético. Pessoalmente, acho improvável. Vimos que a guerra agora está quase entrando em seu 5º ano. Vimos de forma consistente que os americanos e os europeus são extremamente relutantes em arriscar qualquer coisa que possa envolvê-los diretamente na guerra. Essa foi uma das mais. Aspectos consistentes do envolvimento ocidental neste conflito. Eles apoiaram a Ucrânia. Eles, obviamente, se opõem à agressão russa, mas têm sido extremamente cautelosos e precavidos, extremamente preocupados em fazer qualquer coisa que possa arrastá-los diretamente para o conflito. Portanto, a ideia de que agora eles estariam dispostos a dar garantias de que realmente tomariam medidas militares, para mim, parece bastante improvável. Claro, espero estar enganado. E eu acho, francamente, que preciso estar errado. Precisamos estabelecer essas garantias para termos algum tipo de acordo a longo prazo. Até o momento, não vi nada que me convença de que os americanos, os europeus ou a OTAN, coletivamente, estejam prontos para assumir esse tipo de compromisso. E como você descreveria, de forma geral, o progresso nas negociações de paz nas últimas semanas? Bem, novamente, para ser bem franco, falando com toda a franqueza, acho que, no momento, o que estamos vendo é o seguinte, sabe? O jogo aqui é evitar ser culpado. Tanto os russos quanto os ucranianos estão tentando passar a impressão de que realmente querem cooperar, que estão buscando a paz, que querem trabalhar com os americanos, porque não querem parecer ser o obstáculo para a paz. Mas eu acho que os ucranianos são muito insistentes. Eles precisam de segurança, precisam de algum tipo de garantia que impeça uma nova agressão russa. E, pelo contrário, a posição russa, essencialmente, é de que eles dizem: precisamos garantir a insegurança da Ucrânia. Então, o meio-termo ainda não está claro, onde poderia haver algum tipo de compromisso. Tudo na posição russa, neste momento, ainda indica, pelo que me parece, que eles planejam continuar a invasão. Se olharmos para as principais exigências da Rússia, eles querem que a Ucrânia, que o exército ucraniano, seja dramaticamente reduzido em tamanho. Eles querem que a Ucrânia entregue suas fortificações mais importantes no Donbas sem lutar. Eles querem que a Ucrânia, essencialmente, recue e aceite que ela não receberá mais apoio militar do Ocidente. Então, essencialmente, a posição da Rússia é: queremos que a Ucrânia esteja desarmada e indefesa. Agora, por que a Rússia faria tais exigências se não planejasse continuar sua invasão? É, realmente. E o que você acha? Como você vê os próximos passos desse acordo de paz? O que devemos esperar nas próximas semanas, até o final de dezembro? Bem, eu acho que precisamos ver mais pressão sobre a Rússia. Eu acho que, sabe, qualquer avaliação objetiva do processo de paz, se é que podemos sequer chamar isso de processo de paz, sinceramente, qualquer avaliação objetiva chegaria à conclusão de que a Rússia, neste momento, não sente que precisa fazer a paz. Pelo contrário, a Rússia sente, Putin sente, que pode continuar com a guerra, que o tempo está a seu favor e que gradualmente as coisas vão caminhar para o lado dele. O apoio do Ocidente à Ucrânia vai enfraquecer. As forças armadas ucranianas serão gradualmente desgastadas. A resistência nacional da Ucrânia será gradualmente desgastada. Então a Rússia quer continuar com isso e sente que pode fazer isso nas circunstâncias atuais. Portanto, se quisermos que isso mude, tem que haver mais pressão sobre a Rússia. Então, eu acho os fatores-chave no momento, em termos desse processo de paz, são: a Ucrânia vai tentar dizer: estamos prontos para trabalhar com a comunidade internacional, principalmente com os Estados Unidos, mas também com os europeus e outros. Queremos ser construtivos, queremos demonstrar que queremos a paz. Mas o que eles realmente querem, o que eu acho que a Ucrânia realmente quer mostrar e o que é a realidade, é que a Rússia não quer a paz. Eles querem que os americanos reconheçam que os russos não querem a paz e querem que os americanos finalmente cheguem a essa conclusão. Que a única maneira de chegarmos a um ponto em que a paz seja possível é se mais pressão for aplicada sobre os russos, tanto em termos de pressão econômica sobre a economia russa, quanto em termos de apoio militar à Ucrânia,
para enviar um sinal a Moscou de que não vai funcionar simplesmente tentar esperar o Ocidente desistir. Isso não vai ser uma estratégia bem-sucedida. O Ocidente está comprometido em apoiar a Ucrânia. Eles não vão permitir uma vitória russa na Ucrânia. Então, a única maneira de sair desse conflito terrível é por meio de algum tipo de processo negociado. Mas até que haja mais pressão sobre Putin e sobre a Rússia, realmente não vejo como isso seria possível. Muito obrigada por essa conversa. Esse foi Peter Dickinson, editor do blog Ukraine Alert no Eurasia Center do Atlantic Council. Isso é tudo por hoje. Eu sou Yulia Holova. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção e por apoiar firmemente a Ucrânia. Nos vemos na próxima semana. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo. Apresentado por nós, o ATV, sob a perspectiva ucraniana.